Oi, eu sou a Ada. Estou muito feliz de mais essa oportunidade que você está me dando. E hoje eu queria estar falando um pouquinho sobre o Guru Purnima. Por que sobre o Guru Purnima? Porque nós estamos fazendo 16 anos de Guru Purnima, onde nós tivemos, assim, a bem-aventurança de cantar para Satya Sai Baba em Prashanti, né? Ou seja, na sua divina presença. E curioso é que a maioria de todos nós que estávamos, né, lá nessa oportunidade, não tínhamos ideia de que ele logo depois deixaria seu corpo físico. Então, aquela oportunidade foi dada para aqueles 300 brasileiros que estavam lá, e agora só numa outra era, eu diria, né? Porque o avatar dessa era nos presenteou com essa eu digo que assim, não é um presente, porque eu nem alcanço isso, né? Mas estar ali, naquele momento, cantando em português para ele, é mais do que um presente. E nós estamos comemorando 16 anos. Isso já é história. História do Brasil já faz parte o Guru Purnima em 2009. Tenho certeza que para milhares de pessoas que ainda vão conhecer Satya Sai, que ainda vão ter a oportunidade de conhecer essa organização, essa data vai ser lembrada, porque é um fato histórico dentro da organização Sai do Brasil. É um fato histórico para essa era Sai. Os brasileiros tiveram, em um momento, a oportunidade de cantar na Divina Presença. A gente não alcança o que é isso. E hoje a gente está comemorando aqui esse grande feito que realizamos, né? Meu nome é Marta Amorim e eu vou falar um pouquinho do Guru Purnima. O Guru Purnima é uma data muito especial, é uma celebração, na verdade, que acontece reverenciando essa força do Guru, que quer dizer aquele que nos orienta e nos leva a esse caminho de transcendência, de despertar, de reconhecer a nossa verdadeira natureza. Então, essa data do Guru Purnima, ela acontece agora em julho, agosto, nesses 2 meses, às vezes julho, às vezes agosto, mas é a lua, não é? A lua cheia mesmo, aquela força que nós temos que acionar, que às vezes, ao reconhecer que há essa força em um guru, que possa ser uma forma física, um nome específico ou não, né, nós nos abrimos para dar esses passos. Ou também nós podemos reverenciar esse guru interno, né, o nosso coração, a nossa energia divina dentro de nós. Então, às vezes tem esse chamado, né, para que você siga um guru externo, e isso também é bom, porque a gente vai dissolvendo, né, a nossa individualidade, a nossa mente, as nossas tensões, os nossos medos, entregando a ele, e ele vai nos conduzindo nesse processo de olha para você e desperta, e tenha confiança, e tenha coragem, e esse amor que precisa nascer desde mim, né? Eu preciso me acolher. Então, a partir do momento que eu tenho essa reverência ao Guru, né? Que Guru Purnima, Purna é cheio, né? Então, essa força, ela nasce dentro de mim, né? De reverência, eu começo a celebrar os meus passos com mais clareza, com mais consciência. E assim, é um passo de cada vez, mas ele está sendo dado, né? Então, reverencie essa data. Meu nome é Vera Cristina Silva, sou de Ribeirão Preto e agora em junho nós vamos fazer 16 anos da nossa participação de um grupo de brasileiros no Guru Purnima, lá em Prashanti Nilayam. E foi uma experiência muito marcante na minha vida, porque além de ter sido a única oportunidade em que eu pude cantar perto do meu mestre,
Satya Sai Baba. Também toda a experiência prévia dos ensaios, né, da gente aprender as músicas. Eu não sou cantora, então foi uma experiência muito, muito marcante. E o mais marcante de tudo, o mais emocionante foi nos prepararmos para estarmos na presença dele e cantarmos da melhor maneira possível. E aquela proximidade física com ele e a nossa ansiedade, né, de querer agradá-lo, de fazer o melhor possível para que ele ficasse feliz, mas também que todos os outros devotos ali estivessem felizes. Então isso foi muito, muito, muito marcante. Meu nome é Márcia Isidoro e estar lá no Guru Purnima foi um milagre de Sai, como tudo na minha vida é um milagre de Sai. Esse foi um milagre para lá de especial. Foi um desejo que surgiu num evento, né, que aconteceu lá na minha casa. Alguém falou, vamos, e aí, enfim, por milagre fomos eu, meu marido, minha filha, e foi assim uma experiência única, né? Todas aquelas pessoas naquela ansiedade de cantar para Deus, de se apresentar da forma mais bela e mais amorosa possível. E assim, o que ficou de muito especial para mim nesse Guru Purnima é que foi o último, né? O último olhar de Sai Baba para mim. E isso eu tenho até assim, eu tenho até uma foto disso. E é uma lembrança que eu tenho ali do lado da minha cama, desse momento, desse evento, dessa magia maravilhosa que foi esse Guru Purnima. Estar cercada, né, por todos esses 300 brasileiros, irmãos, nesse momento ímpar de cantar para Deus. Bom, ficamos naquela expectativa, né? Vai ser hoje, não vai ser hoje, não vai ser mais, enfim. E o tempo inteiro, aquela ansiedade que só foi crescendo, era uma ansiedade que não era uma ansiedade negativa, era uma ansiedade feliz, porque estar ali já era uma felicidade, né? Já era um presente, né? Porque, na verdade, cantar para Sai Baba não foi um presente que demos a ele, foi ele que nos deu esse presente de estar ali. Então, toda aquela expectativa, aquela ansiedade, aquele momento que ele falou, é agora, e aquela correria que foi, assim, a gente catando as pessoas, arrumando os cabelos e abrindo os quartos para as pessoas se arrumarem, né? Foi, assim, aquele frenesi que, sei lá, em 2 horas todo mundo tinha que estar pronto. E foi tão maravilhoso, tão incrível, tão de Sai mesmo. Olá, meu nome é Laura, eu moro perto de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, conheci a Baba em 98, né? Viajei para a Índia algumas vezes e 2009 foi uma ocasião muito especial, quando a organização do Brasil se organizou para participar do Guru Purnima, né? Porque, enfim, foi uma ocasião muito boa em que a gente se juntou para ensaiar, teve todo um preparo, assim, junto ao grupo, foi muito bacana. E a viagem em si teve seus desafios, né? Eu estava com a minha filha pequena, estava com 3 anos, então era a primeira vez que eu ia ficar mais longe dela. Ela veio junto, né? Mas a gente tinha ensaios, tinha toda uma rotina ali dentro do Ashram, então a minha mãe veio junto para nos apoiar. E foi bem intenso, ela acabou ficando doente, foi cheio de desafios. Mas, enfim, estar ali no Guru Purnima, poder estar sentado na frente de Baba, poder estar cantando tudo que a gente tinha ensaiado, tudo que a gente tinha colocado ali com o coração, poder cantar diante de Baba foi maravilhoso. E aí, também, né, você estar com um grupo ali em Prashant é muito forte. A gente teve a oportunidade de aprender o Ganapati Prarthana, né, que eu não estudo os Vedas em geral, então foi uma oportunidade que a gente teve de aprender juntos, assim, para poder entoar diante de Swami. Então foi uma experiência muito boa, com as suas dificuldades de estar na Índia com criança pequena, aquela rotina super intensa, assim, mas tudo que a gente faz para o Swami super vale a pena. Então são momentos que eu guardo profundamente no meu coração, né, da presença da nossa família lá e de estar junto ao Grupo do Brasil, diante de Swami, incomparável, momentos inesquecíveis. Sairam. Mas assim, eu levei alguns grupos para a Índia logo no início de uma forma, exerci uma liderança porque não tinha ainda organização. E eu sempre limitava, né? E é difícil você conduzir um grupo. Eu queria saber se você, em algum momento, você
ficou apreensiva de levar essa quantidade de brasileiro para a Índia e como você conseguiu essa força, né, essa fé? Então, Heloísa, eu passei por vários momentos, né? Porque a gente não imaginava levar 300 brasileiros. Não tinha, assim, como imaginar uma coisa dessa. E hoje, então, pensando nisso, a gente vê que foi muita gente mesmo, né? Foi um congresso. Imagina 300, né? Viajando, estando lá, uma cultura diferente, assim. E eu não gosto muito de pensar nisso não, sabe? Porque quando eu penso, eu e meu marido, né? Eu e o Sérgio, a gente fica muito emocionado de esse homem ter assim, confiado essa missão, né? Porque gosto muito de falar assim, isso não, que eu penso, e hoje com uma força ainda maior, né? De perceber um pouco mais distante da importância que foi aquilo nas nossas vidas. Então, assim, claro que a gente deu o primeiro passo, não sabendo ainda o que Swami queria, né? Qual era o propósito e o propósito, eu acho que era realmente proporcionar àquelas pessoas essa oportunidade. Eu me recordo que tinha gente que servia a organização há não sei quantos anos e nunca tinha ido assim à Índia, nunca tinha estado na presença física dele. Então foram assim relatos muito muito fortes. Claro que um grupo de 10 já é um desafio. Um grupo de 300 é um desafio ainda maior. E eram desde os detalhes das vestimentas, como detalhes assim maiores, né? De silêncio, de disciplina. Foi assim algo muito, muito marcante, porque acho que todos nós acabamos aprendendo uns com os outros. Mas uma coisa que me marcou muito dentro assim desse desafio foi a cozinha. Olha que incrível, né? Porque a cozinha, eu percebi o quanto que Swami me preparou durante várias idas à Índia para chegar nesse dia. Nos últimos nos últimos anos, eu tive a oportunidade de servir muito dentro da cozinha, eu servindo, né? E cada ano que eu ia, eu estava mais em contato com a pessoa responsável, até o ponto que teve um ano que ela me deu a responsabilidade de abrir a cozinha. Olha que loucura, de abrir a cozinha. Então eu abria a cozinha de manhã e aí eu distribuía as tarefas, depois abria a porta, né, e convidava alguém para fazer o arati, eu com essa função lá dentro da cozinha ocidental. Mas depois eu fui entender que assim, tudo aquilo já era uma preparação, porque nós assumiríamos a cozinha, né, durante esse período do Guru Purnima. Então eu já estava em contato com toda aquela dinâmica. Porque nós fizemos assim, os brasileiros tiveram a responsabilidade de tudo isso. Então o Swami primeiro me fez praticar sozinha ali, né? E como líder depois poder delegar com segurança cada situação ali que a gente vivenciava dentro da cozinha. Então, olha que interessante, assim, as coisas que iam acontecendo e que já estava... A gente pensa que foi tal ano que a gente teve a ideia de fazer tal coisa, e aí, para chegar no Grupo Unino. Não, mas a coisa já estava sendo preparada por Swami já há muito tempo. Então, cada situação que eu vivi previamente já tinha um porquê para conseguir liderar esses 300 brasileiros, para conseguir passar por esses desafios que ele ia me dar. Então, até mesmo dentro do Brasil, né, eu tive a oportunidade de implementar o PAC, né, que era o apoio nas comunidades, em que a gente implementou todo aquele trabalho que foi até na época lá na Ritinha,
lá em Petrópolis, né, Rio de Janeiro, que a gente fez aquele trabalho, assim, que quem teve a oportunidade também foi algo muito, muito tocante, e delegando um grupo muito grande, assim, com pessoas de fora até mesmo da organização. Aquilo ali também já fazia parte de uma preparação para poder, você falou dessa força, para chegar nesse dia aí desses 300 brasileiros. E você era uma menina, né, nessa época, né? Então, já tem anos, né? Já tem anos. Nessa época do PAC, praticamente eu tinha saído do grupo de jovens, peguei uma coordenação de serviço 2 anos e logo depois peguei esse PAC. O PAC é o projeto apoio, né, das comunidades, que na verdade era dentro. SOAME, ele em 2002, através de um congresso da área de serviço, ele falou das 3 áreas, né, que iam trabalhar para fora: Educare, Medicare e Sociocare. O Sociocare é esse PAC, né, que a gente implementou aqui no Brasil e que hoje a gente tem o mesmo propósito com o trabalho que é feito do apoio a calamidades, né? Então, assim, a gente precisa perceber todo um trabalho de construção que antecedeu até chegar nisso daqui. Então, aí você me diz assim, como você tinha essa força, como é que você não sei o quê? Nossa, a SOAME me botou aí para trabalhar isso antes até, sem eu perceber que tinha um propósito maior lá na frente. Né? E não só isso da Ritinha, eu me lembro de um também, que foi lá no Novo Palmares, que a gente foi também para lá e estava assim, né, com a Defesa Civil falando para a gente tomar cuidado, porque estava chovendo muito e a gente tinha que levar não sei quantas pessoas para fazer o serviço, com médico, atendimento médico, com um monte de coisa. Gente, a gente estava à frente, liderando esse grupo enorme aí. Isso não era uma preparação? Claro que era, Heloísa. Então, assim, tudo isso, cada etapa da nossa vida, pelo menos da minha vida, depois eu fui vendo que me serviu para poder saber delegar, saber, né, dizer, olha, isso sim, isso não, mas como instrumento, porque com certeza SOAME estava assim, ó, orquestrando. Ele era o grande fazedor aí de tudo. Retirando a ilusão que me impede de chegar. Ilumina a estrada onde eu passar, retirando a ilusão que me impede de chegar. E o meu coração